Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero te levar para um território delicado, um território onde as pessoas parecem duras, mas por dentro só estão tentando sobreviver. Um território onde o Espírito Santo nos convida a olhar além da superfície, além do tom, além da casca e encontrar o coração. Porque há pessoas que a vida endureceu, gente que não virou fria, virou defensiva. Gente que aprendeu a sobreviver criando camadas. E quando Deus nos coloca diante delas, não é por acaso. É porque Ele sabe que alguns corações só se revelam diante de quem não desiste na primeira impressão. Eu me lembro daquela liderança. No início, parecia impossível conviver com ela. Sempre pronta para responder, mas nunca para ouvir. Sempre eficiente, mas quase nunca humana. Cada dor que eu compartilhava virava estatística. Cada cansaço, uma fraqueza. E então eu me calei. Até que um dia o Espírito Santo me cutucou por dentro e disse: Filha, falar também é amar. E com medo, eu disse o que precisava dizer. Achei que ali seria o fim da relação, mas foi exatamente o começo. O feedback que eu temi dar foi a chave que abriu a porta do entendimento. Foi ali, naquele instante tenso e honesto, que o amor apareceu da forma mais inesperada, na coragem de dizer a verdade. Com o tempo, eu percebi que a rispidez dela não era maldade, era armadura. Por trás das respostas duras havia um coração exausto. Por trás dos gestos ríspidos havia alguém cansada demais para ser doce. E quando o Espírito Santo me ensinou a olhar além, eu comecei a enxergar a mulher que ela escondia. E é aí que nasce o milagre silencioso. Duas pessoas completamente diferentes sendo lapidadas, uma na outra. E nem sempre foi fácil. Houve dias de cortes involuntários, dias de silêncios desconfortáveis, dias em que o tom foi mais frio do que precisava ser, mas também houve dias em que ela me abraçou com a alma. E ali, naquele abraço raro e sincero, eu entendi o que Deus estava me ensinando, que o amor que constrói não depende da reciprocidade, depende da obediência ao espírito, não ao ego. E hoje, olhando para trás, eu percebo que desde o início ela me preparava, mesmo que sem saber, para ocupar o lugar que um dia seria meu. Ela me treinou com dureza, mas me entregou um legado inteiro. E eu sigo grata, porque não foi apenas o que ela fez, foi o que ela me ensinou a me tornar. Porque existem pessoas que Deus envia para formar Cristo dentro de nós, através dos atritos, dos impasses, das diferenças, da convivência que raspa, mas também lapida. Porque o mundo vê a casca, mas Deus vê o coração. E quando aprendemos a olhar como Ele, a gente descobre ouro onde o mundo só enxerga pedra. E se você também convive com alguém assim, duro, frio, reativo, talvez essa pessoa só esteja pedindo ajuda de um jeito errado. Talvez a rigidez seja só uma tentativa de não desabar. Talvez o silêncio seja medo e o tom seja cansaço. E se Deus te colocou aí, é por um propósito, para você enxergar onde mais ninguém quis olhar. E se você está cansada de tentar, deixa eu te dizer uma coisa. Não é sobre insistir por insistir, é sobre amar como Cristo amou, com paciência, com verdade e com propósito. E se eu pudesse te dar um conselho, diria para você fazer a mesma oração que eu fiz um dia e que eu ainda faço, sempre que eu encontro corações cobertos por cascas difíceis. Senhor, ensina-me a enxergar como tu enxergas, a não desistir de quem o mundo já rotulou, a amar o que ainda está em construção. Dá-me a paciência de quem entende que alguns corações não são frios, são feridos, e que por trás da rigidez, muitas vezes, há um pedido de socorro. Que eu nunca me esqueça que eu também fui alcançada pela tua graça, quando eu usava armaduras. Que o amor que me restaurou seja o amor que eu ofereço, mesmo quando dói, mesmo quando ele não volta. Ensina-me a ver ouro nas rachaduras, a semente sob o solo endurecido e o teu reflexo no coração que ainda não te reconhece. E quando o cansaço quiser me fazer recuar, lembra-me que o teu amor em mim não é uma emoção, é uma missão. E eu queria deixar duas palavras que reforçam isso no seu coração. A primeira está lá em 1 Samuel 16:7, e ela diz: O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. E a segunda, lá em Colossenses 3,14. E acima de tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E se esse episódio te lembrou de alguém que vive escondido atrás de uma casca,
Manda para essa pessoa. Pode ser que Deus use você para tocar exatamente o ponto que ninguém viu. E obrigada por caminhar comigo nesse jardim onde até os corações mais endurecidos podem florescer. Obrigada por estar aqui, por ouvir com profundidade, por permitir que Deus trate em você o que Ele também tratou em mim. E se você quiser mergulhar mais fundo nessa história, eu te convido a ler o capítulo completo ou explorar outros capítulos lá no meu blog, floresdascicatrizes.com. E que Deus te dê olhos que veem além da pele e um coração que ama além da casca. E nós nos vemos no próximo episódio.